Continuando, desculpa. Tive que dar uma parada porque realmente estava ficando sem espaço. Agora eu vou poder gravar mais 15 minutos de vídeo. Então vamos lá, nós estávamos falando sobre Hebreus, né? Lembra do que eu li no começo? Eu até vou ler de novo aqui, que eu também me perdi aqui, né? Que vai dizer assim, Números 15, verso 30. Diz assim, mas a pessoa que fizer alguma coisa voluntariamente, ou dependendo da tradução, atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja do estrangeiro, é blasfêmia ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua injustiça será sobre ela. Lembra-se disso? Agora vamos ver o que o escritor de Hebreus vai falar. Portanto, se pecarmos voluntariamente, viu o que está dizendo lá? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, opa! Aqui está falando de crente ou está falando de incrédulo? Pessoa que teve o conhecimento da verdade ou do que não teve conhecimento da verdade? E o escritor de Hebreus está se incluindo a si mesmo. Como é que vai estar falando de incrédulo? Porque ele diz, porque se nós, incluindo a si mesmo, pecamos voluntariamente, depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, então nós vamos dizer que o escritor de Hebreus ele não tinha o Espírito Santo, o escritor de Hebreus era incrédulo e não era convertido? Nós podemos dizer isso? Olha a contradição que nós já vamos ter aqui. Já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe por quê? Porque certas coisas na lei não havia sacrifício pelos pecados. Você não tinha na lei sacrifício pelos pecados voluntários, que era adultério, que era blasfêmia, que era idolatria e alguns outros. Esses pecados voluntários cometidos não havia sacrifício pelo pecado. Antes diz na lei que Deus não quererá perdoar tal pessoa. Ele diz assim, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 testemunhas? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar os pés do Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança do testamento? Com que foi santificado e fizer agravo o Espírito da graça? E aí, irmão, uma pessoa que não foi participante da aliança, será que pode fazer essas coisas? Porque você veja bem, na lei fala que quando uma pessoa quebra a lei, ele desprezou a lei de Deus. Falou que essa pessoa profanou a lei do Senhor. E aí? Será que nós podemos dizer que essa pessoa que não fazia parte da aliança, ela pode profanar uma aliança? Como é que eu vou profanar uma aliança se eu não faço parte dela? E aí? Como é que fica? E vai dizer mais assim, tiver por profano o sangue do testamento, com o qual foi santificado. Meus irmãos, essa pessoa foi santificada no sangue da aliança. Essa pessoa foi santificada na aliança. E fizeram agravo o Espírito da graça. Irmão, você que vê que o escritor de Hebreus está mostrando que isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o Espírito da graça? Não é o Espírito Santo, agravo é ofensa. Ou seja, ofendeu o Espírito da graça. Então olha como é muito sério isso aqui, meus irmãos. É muito sério isso daqui. Porque em Isaías 63 vai dizer para nós, é só vocês ligarem o contexto. Liga esse contexto em toda a Bíblia. Não pegar um verso isolado aqui, um verso isolado lá, porque vai dizer assim, em Isaías 63. Olha como o livro de Hebreus fala exatamente disso. Vai dizer assim, verso 7 de Isaías 63. As benignidades do Senhor, mencionarei os maiores louvores ao Senhor, consonante tudo que o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a sua multidão de benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo. Olha o que Deus falava. Filhos que não me mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele esteve angustiado. E o anjo da sua face o salvou pelo seu amor. E pela sua compaixão os remiu. Olha só. O Senhor que os resgatou. Ou seja, remir, que a gente viu lá em Pedro.
e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo, ou seja, o Espírito da graça, pelo que ele mesmo se tornou inimigo e contra eles pelejou. O que vai dizer lá? Você vê que quando se peleja contra alguém, se peleja contra um adversário. E Hebreus diz assim, olha o que vai falar Hebreus, capítulo 10, onde nós estávamos lendo. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então consegue ver que ele está chamando essas pessoas aqui que quebraram, que pecaram voluntariamente, que apostataram de adversários? E a mesma coisa aconteceu com aqueles quando eles saíram do Egito. Eles entristeceram, fizeram agravo ao Espírito Santo e o Espírito se tornou inimigo deles. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então você vai ter que ter cuidado, você vai ter que ter mais textos na sua cabeça, né? Não adianta você dizer que não está falando de cristão, está falando de pessoas que não eram convertidas, pessoas que não tiveram partes, porque eu não vejo nada disso aqui. Ainda vai falar mais em Pedro. Vai dizer dois textos que são perigosos de Pedro. Diz assim. Olha quando vai se manifestar a salvação. 1 Pedro 1, verso 5. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para manifestar-se no último tempo. Nós somos guardados, preparados para a salvação que vai se manifestar no último tempo. Então nós estamos a caminho dessa salvação. Né? Você já está no processo de salvação, você foi salvo. Mas a salvação que nós temos que ter em mente é a salvação que é a transformação desse corpo. É a herança que Deus prometeu para nós. Mas eu não quero falar sobre isso agora, tá? Agora olha o que ele vai falar sobre pessoas que estavam no meio do povo e se desviaram do reto mandamento. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Lembra que a gente falou lá? De resgatar, alguma coisa assim lá em Isaías 63? Trazendo sobre ti repentina perdição. Então, quando fala em Hebreus, capítulo 6, que aquelas pessoas que caíram não pode ser renovada para arrependimento, ou seja, é apostatar da fé. Não é você pecar, é você apostatar da fé, ok? Apostasia é o que ele está falando lá. E vai dizer mais assim, verso 20. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só, escaparem das corrupções do mundo. Por meio de quê? Por meio do seu Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos nelas vencidos? Como assim? Como é que alguém vai outra vez tornar elas, ser vencidos por ela, se já não esteve nisso, se já não tinha sido liberto disso? Então você vê que essas pessoas, elas tinham sido libertas disso, mas elas retornaram atrás e se tornaram escravos das mesmas coisas do passado. Tornou-se-lhe o seu último estado pior que o primeiro. Porque o primeiro estado elas eram escravas, mas elas não compreendiam a verdade. O segundo estado elas compreenderam a verdade, mas se tornaram escravas, ou seja, o castigo delas será muito pior. Então ele vai dizer assim, porque melhor era que não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Jesus deu os mandamentos para os irmãos que estão na fé ou que não estão. Uma pessoa recebe conhecimento de Cristo estando em Cristo ou fora dele? Né? Então, irmãos, quando eu vejo esses versos, eu não consigo acreditar nessa teologia. Né? Não adianta que eu ficar tendo um partidarismo, ficar defendendo uma doutrina que a Bíblia está me dizendo é clara. Eu poderia citar mais e mais versos. Mas isso que nós temos que entender, meu irmão. Nós estamos num processo que nós ainda não chegamos na plenitude disso. Nós ainda podemos cair. Ainda há possibilidade de cair. Mas quando você pega versos como esse, você começa a dizer que não é para crente, que você começa a dizer que é para pessoas que
não eram convertidas, para pessoas que não conheceram o Senhor Jesus, você está indo contra a Escritura. É a mesma coisa que os pré-tribulacionistas fazem. Eles pegam Mateus 24, que diz lá, depois da grande tribulação, e eles começam a inventar um monte de coisa. Começam a inventar um monte de coisa e dizer que não, mas aqui está falando para judeus. Não, mas aqui está falando de evangelho do reino. Sendo que Paulo vai pregar o evangelho do reino e o evangelho da graça para gentios. Então divide o evangelho em duas partes, sabe? Só para poder validar Mateus 24, que não está falando da igreja. Quando o texto está falando que Jesus vai vir depois da grande tribulação. Então mesmo se faz aqui. Quando você pega Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10 e você começa a dizer que aqui não está falando para pessoas que se achegaram e entraram em aliança com Cristo, você está criando uma heresia. Né? Eu prefiro que a pessoa seja pré-tribulacionista, dispensacionalista, do que criar essas coisas aqui. Do que deturpar isso daqui, porque isso aqui é muito pior. Porque faz a pessoa não se preparar para as coisas que vão vir, né? Faz a pessoa virar soberba, achando que pode pecar à vontade diante de Deus, que Deus vai perdoar, sendo que a Bíblia diz que não. E faz a pessoa dizer que pode sair e voltar para a fé quando quiser. Será que é isso que o texto está falando? Eu creio que o texto está sendo claro. É isso que Deus está falando. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.